Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos no podcast Sex in Toronto City. Meu nome é Beatriz Vieira e eu sou sua apresentadora, gente. Mais um sábado estamos aqui prontinho para entrevistar um convidado que vai esclarecer muitas coisas sobre a hipnose. Vamos estar falando hoje com o queridíssimo Willy Thorpe, que vai falar pra gente tudo sobre hipnose e vai desmistificar muita coisa ainda a esclarecer sobre a hipnose. Seja todo mundo bem-vindo, quero agradecer a presença de cada um de vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui presente hoje. E é com muito carinho que vou chamar aqui para a live também, já prontinho, o Willy Thorpe. Vamos lá chamar ele, convidar ele para participar. E, voilà. E vamos recebê-lo com muito carinho aqui. Boa tarde todo mundo, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos. Aguardem que vocês vão ver, gente, vocês vão ficar abismado a hora que vocês ficarem souberem das verdades sobre a hipnose. Muita coisa para ser desmistificada, né? Olá! Boa tarde. Olá, Bia! Boa tarde. Seja bem-vindo, Willy. Muito obrigado por estar aqui. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. E para mim é sempre um imenso prazer, Bia. Você está conseguindo me ouvir bem aí? Tá tudo certo? Tô ouvindo. Todo mundo, eu acho que vocês estão ouvindo a gente direitinho. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu agradeço. Já coloquem agora na box de pergunta que tem aqui do lado, aqui, ó, embaixo, tem uma boxzinha de pergunta. Também agradeço se vocês também dividirem essa live, tá? Porque eu acho que é um conteúdo tão importante de esclarecer hoje, é tão interessante. Temos a oportunidade de ter o Willy Thorpe aqui com a gente hoje para poder dividir e esclarecer muita coisa ainda desse profissional maravilhoso, né? Willy, seja bem-vindo. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigado também, Bia, pelo convite, né? Gostei do título, viu? Esqueça aquela pessoa com a hipnose, né? Será que é possível, né? Isso, será? Será? Eu deveria ter colocado assim, ganhar milhões em um segundo. Faça hipnose de 10 minutos. Ah, é? Certo. Será que é Mas possível? vamos lá. Bom, a gente vai esclarecer aqui, né? Será que é possível ou não? Mas já ali adiantando, né? Não é possível esquecer ninguém através da hipnose, da ferramenta que é poderosa, né? Uma ferramenta extraordinária. Mas não é possível. Já adianto aí que não é possível esquecer as pessoas, não é possível esquecer uma situação. O que, na verdade, acontece, Bia, é uma ressignificação daquilo que você vivenciou e também uma ressignificação daquilo que você tem para com o que você sente com aquela pessoa, né? Com aquele determinado indivíduo, um colega de trabalho, um amigo, uma amiga e por aí vai. Sim. Mas, Willy, voltando um pouquinho no começo, como que você decidiu vir nesse mundo de hipnose? O que te atraiu nisso? Bia, repita a pergunta, por gentileza. Sim, o que te atraiu de seguir essa carreira de hipnose? O que te atraiu nisso? Foi porque você falou assim, ó, vou virar aquele cara que vou conseguir ficar rico com hipnose, vou conseguir os milhões? Na verdade, me apresentando, né, é importante todo mundo também saber sobre isso. Antes de ser hipnoterapeuta, eu sou psicanalista, né, psicanalista clínico, e já trabalho há alguns anos com a psicanálise dentro do consultório. Da mesma maneira, também trabalho há alguns anos já com a hipnose, né, como ferramenta das sessões de psicanálise, né. Desde a época de Freud, né, até antes, se utilizava muito a hipnose, né? Uhum. Parece muitas das vezes para alguns um tema novo, mas não é. Na verdade, tem aí algo secular, né, envolto da hipnose. E eu comecei a atuar com a hipnose no próprio setting psicanalítico, né, dentro do consultório de psicanálise. Por quê? Há uma necessidade, detectei, e a gente sabe que durante as sessões de psicanálise, né, você precisa mergulhar nesse inconsciente. Uhum. Então, para mergulhar de forma mais aprofundada, né,
se utiliza, por exemplo, uma das ferramentas é a hipnose. Outra forma de acessar esses conteúdos, né, esses conteúdos que estão guardados aí no inconsciente, Sim. Bia, é através dos sonhos, né, ou através da psicanálise, da terapia que você está ali, né, elaborando e colocando esses conteúdos para fora em forma de palavras, em forma de diálogo com o profissional. Então, surgiu a necessidade de eu realizar essa especialização em hipnose clínica, né? Não sou hipnoterapeuta nem hipnólogo de palco, viu? Já adiantando. Mas surgiu essa necessidade em função da necessidade dos pacientes mesmo no consultório de psicanálise. E eu busquei uma formação de fato diferenciada, né? Eu sou formado pela Omni Hipnose Training Center, né? É um centro de excelência a nível mundial, presente em mais de 27 países e que tem um selo ISO 9000 de qualidade, né? Então, bom, tá ali um dos meus credenciamentos está ali atrás e esse credenciamento realmente é diferenciado, né? E a gente pode atender, inclusive, no mundo todo. Hoje eu atuo atendendo tanto presencial quanto pacientes aí do mundo inteiro, né? Do globo inteiro. Online, né? Exatamente, online. Que é outro mito, né? Outra questão que as pessoas perguntam, será que é possível, né, realizar esse processo de hipnose online? Sim, é possível, né? A hipnose, Bia, ela é um estado natural da mente, né? Você, ao realizar, por exemplo, assistir um filme, ou então ler um livro, você se emociona e ali acontece, muitas das vezes, o estado aí hipnótico, né? Como dizem. Então, quando você falou que, para esclarecer, porque eu não tenho certeza se eu ouvi bem, que quando a gente está dormindo e a gente sonha, você tem como trazer através da hipnose o porquê desses sonhos? Pode ser um caminho, tá certo? Mas, por exemplo, o sonho, né, conforme tem na obra de Freud, falando sobre isso, o Dr. Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise, né, médico, Uhum. Foi o criador da psicanálise, né? E na obra dele aborda-se a questão de que o sonho ela é um dos acessos a esses conteúdos inconscientes. Imagine o seguinte, né, que a sua mente é como se fosse um bloco de gelo, né? Imagine aí, né, um bloco de gelo Uhum. e nós temos aqui a superfície da água. Para fora dessa água está ali a pontinha do iceberg, como diz, né? A pontinha da montanha. Então, essa é a parte consciente da mente. É aquilo, vamos dizer assim, é o lembrar do horário da nossa live, é a gente estar aqui dialogando e lembrando, de repente, algum número de telefone, ou então, opa, daqui a pouco a gente precisa abordar outra direção do assunto. E é tudo nessa parte do consciente, né? Existe uma pequena lâmina aí, uma pequena divisão, que é a água, né? Que divide o profundo aí desse gelo, desse bloco de gelo, que é o pré-consciente, como se fosse uma barreira, né? Uma barreira que a gente chama na psicanálise de pré-consciente, né? Ou então na hipnoterapia, na hipnose, a gente chama de fator crítico. Como se fosse Uhum. uma peneira, que passa para baixo e passa para cima, né? Sim. De forma bem lúdica, e a grosso modo é assim. Embaixo tem todo o conteúdo via inconsciente. Então, quando você sonha, né, você ultrapassa esse fator crítico e começa a acessar esses conteúdos inconscientes. Uhum. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o próprio, né, na obra de Freud, fala muito sobre essa questão. Uhum. E esses conteúdos inconscientes, o que são? Né? São conteúdos que você registrou durante toda a sua vida, né? Inclusive, há estudos voltados para aí, a vida uterina, onde você guarda alguns registros ali, né? Do que a mãe sentiu e impacta, inclusive, no feto, né? Uhum. E quando criancinha também, está tudo registrado lá nesse inconsciente. Isso, será que é verdade mesmo? Que o que a mãe sente, o feto também sente, e que na gravidez a mãe tem que tomar muito cuidado no que ela fala, no que ela sente e tudo mais? Olha, é muito comum, né? Pessoas chegarem para fazer algumas sessões, por exemplo, de psicanálise ou então de hipnose, muitas das vezes sem entender o porquê você se sente dessa forma, né? Uhum. Vamos dizer assim, um exemplo prático.
Uma pessoa, vamos dizer assim, tem medo de quarto escuro, algo assim, né? E não sabe por quê. Normalmente aconteceu algo nessa, que a gente chama de primeira e segunda infância, né? Dos Hum, 2 aos 7, 8 anos de idade, por aí vai. sim. Até os 13, né? Uhum. Até os 13 anos. E há alguns, inclusive, podem sim ter absorvido algo da mãe, né? A mãe sentiu aquele choque ali, ou então teve alguma questão com um quarto escuro, por exemplo, que a criança ali, ela sente também. Então, é sim possível, né? E pode acontecer sim. Olha só que interessante, né? E na hipnose, assim, você usa muito ela, igual a gente já sabe que não pode esquecer as pessoas. Eu vou, às vezes, no YouTube e tento buscar hipnose para ficar milionário e atrair abundância na sua vida. Uhum. Vou dormir e escuto antes de dormir, né? Tipo uma hipnose para poder ganhar abundância e ficar rico. Será que isso aí, de tanto se falar pra gente mesmo, na demonstração que você deu do gelo e tudo mais, será que uma hora passa e a gente passa tanto a acreditar que a gente começa a atrair pessoas ou talvez aquelas situações na nossa vida por estar registrando essas palavras, essas coisas de abundância, de força, de tanto repetir. A hipnose é uma questão de tanto repetir. O que, que é realmente a hipnose? Temos que ir para o conceito do que é hipnose, né? A Hum, hipnose, ela é um estado natural da mente, onde você tem vamos dizer assim, como se fosse um alto nível de concentração, né? Você, na verdade, pensa que está ali hiper relaxado, na verdade, você está, na verdade, com um lado sensorial muito aflorado, né? Você consegue ter acesso a esses conteúdos inconscientes. Então, conteúdos inconscientemente, né? Que você não tem uhum, no dia a dia. E a, a, a base, né, do que a hipnose é ultrapassar esse fator crítico, né? uhum, E o que você falou agora, né? Instalar, né? Ou propiciar para que, através de sugestões, sim, você conduza aquela situação, né? Aquilo que aconteceu de forma diferente. Ou com um novo olhar para aquele determinado ocorrido. Então, a teoria e na prática ultrapassar esse fator crítico e trazer sugestões positivas, né, para a pessoa, para que ela possa vencer aqueles desafios que estão lá, que estão guardados no seu inconsciente. sim. Então, Bia, o que você fala é sim, é real. Muitas das vezes a pessoa, por algum motivo, né, na sua vida, aprendeu ali, né? Porque o inconsciente ele trabalha muito com aprendizado, né? Aprendizado é ligado a alguma emoção que você tem Uhum, na sua vida. Por exemplo, uma criança que cresceu, né? Ali na sua infância, vendo os pais sempre tendo dificuldades, brigando, discutindo, né? Por exemplo, com a situação financeira, que é bem comum. sim. Aqueles pais que estão, de repente, desestruturados, né? Não têm uma educação financeira e aqueles pais ali são muito desorganizados. E a criança vê constantemente, né? Aquela briga, aquela discussão e sempre a palavra dinheiro ali. É dinheiro, dinheiro e por aí vai. E a criança registra. Ficou aqui no inconsciente registrado que dinheiro é o quê? Dinheiro causa briga, dinheiro causa Desapego. mal-estar, choro, desespero. Então, a criança cresceu com esse registro. E ela se torna um adulto. É muito comum acontecer isso, Que não tem, né, chega um um bom ponto relacionamento com dinheiro, né? exato, não tendo relacionamento legal com dinheiro, na verdade, tem ao contrário, né? Eu afasto o dinheiro porque aquilo ali me faz mal, aquilo me traz angústia, choro, Uau. desespero. E é bem interessante. Então, nesse caso que você falou agora há Psicologicamente é pouco, muito assim, é muito interessante como a mente humana, e é tão difícil no cotidiano da gente a gente filtrar as negatividades que vêm no dia a dia, porque a gente tem, né, você abre o Facebook, você abre o Instagram, aí você vê um monte de mensagem, tudo coisa negativa, coisa ruim, aí você sai no trabalho, você vai sobre o tráfico, aí você já começa a colocar, ai, tráfico também, aqui não sei o quê. Aí acumula aquela coisa de negatividade, negatividade,
que você só acaba atraindo negatividade durante o teu dia, né? Uhum. É por isso que é muito importante, Bia, reverter, né? O que é que eu costumo falar, inclusive, na própria condução dentro do consultório de psicanálise, né? É mudar a frequência do rádio. Quando você está ali, né, escutando de manhã, tarde e noite, aqueles dramas, aquelas questões, aquelas notícias, né, horripilantes, né, que muitas das vezes causam impacto em você, e você fica até com medo, né, de sair de casa. Né? Você está falando Pois é. agora, principalmente aqui no Brasil, né, acontece muito. Ou as pessoas que têm muito E também, desculpa, as pessoas que têm muita também falta de confiança em si, porque cresce sempre falando assim, você não consegue, você não vale nada, você nunca vai conseguir, você é um bom a nada. As palavras que a gente fala para as crianças é tão fundamental fazer muito cuidado do que a gente fala para as crianças, né? exatamente, é muito, muito importante. Tudo fica registrado, né? E a criança, ela é como se fosse ali uma antena, né? Ela vai captando tudo em volta. Muitas das vezes o adulto imagina que uma briga, uma discussão, ou então um determinado conceito ali na frente da criança, a criança não vai entender não, isso é besteira. Entende e absorve, né? Um exemplo que eu citei agora foi essa questão financeira, né? Sim. Ela vai ligar aquilo ali que o dinheiro ele é doloroso, então ele vai fazer de tudo para se afastar do dinheiro, conforme eu dei o exemplo agora há pouco, né? E para N situações na vida acontece isso, Bia. É bem comum. Uhum. Eu tenho uma Tudo pessoa uma questão. que Eu tenho uma pessoa aqui perto de mim, aqui em Toronto, numa cidade vizinha, que ele faz hipnose. Ele cobra, primeiramente, para fazer essa hipnose, e ele garante para as pessoas que ele vai fazer você voltar no passado e regrar e saber quem você foi, como você foi. É possível isso com a hipnose, de fazer uma regressão sobre as suas vidas passadas? É um tema bem polêmico esse, Bia. Bem interessante, né? Temos que Inclusive, desmistificar, né? exato. Eu estudo constantemente, inclusive esse é um dos assuntos que eu gosto de estudar e estudo bastante. Há referências mundiais, né? Inclusive há um professor da Universidade de Virgínia, né, nos Estados Unidos, que é uma das autoridades mundiais que cuida dessa questão de memórias Uhum, memórias passadas, né, como dizem, né? sim, Ou memórias de vidas passadas. É um tema bem polêmico, sim. Bia. E esse professor chamado, quem quiser pesquisar, né, Jim Dunker, né, é um professor de psiquiatria, né, da Universidade de Virgínia, e ele tem vários artigos, entra no site da universidade, tem vários artigos, né, falando sobre essa questão. E ele, é uma das ferramentas que ele utiliza, né, além da escuta, óbvio, da história da criança, ali, que ela conta fatos bem muito especiais, muito específicos, né? Há um caso de uma criança, por exemplo, que tinha pesadelos quando dormia, né? Os pais não Uhum. sabiam lidar com aquilo. E houve uma noite que o pai perguntou, né? A criança em desespero, em choro mesmo, urrando, né? E perguntou, né? Por que você está assim? E ele relatou que é porque estava caindo de um avião, e o avião explodiu no oceano, que foi o japonês lá, né? Eles falou o nome do avião, falou o nome das pessoas envolvidas e tudo. Né? Então, esse é um dos casos clássicos que, inclusive, o próprio Tim Tucker e o orientador dele pesquisou e tem até na Discovery Channel esse caso. Né? Quem quiser procurar, tem no YouTube também. Essa criança, ela só sossegou, né? Além de existir esse, vamos dizer assim, esse acolhimento, né, dos pais, do profissional, do próprio doutor Jim Tanker, ela precisou ir lá, né, lá na região ali do oceano, perto do Japão, Iwo Jima, né, umas ilhas que tem lá, Uhum. e só lá que sossegou, porque ele disse, quando inclusive ele estava lá, tem até a cena gravada, quando ele chegou lá, ele disse, foi aqui que eu caí, exatamente aqui. Uau, que interessante Ele, isso. e a criança se libertou daquilo, né? Se a gente adentrar o campo da psicanálise, por exemplo, Bia, nós podemos citar o Dr. Carl Gustav Jung, né? Jung, muita gente fala Jung, né? Jung foi também um psiquiatra,
trabalhou, né, estudou com Freud ali, e ele é um dos criadores desse conceito, né, do inconsciente. Eu falei agora, desse inconsciente Sim. que está ali, que você não consegue lembrar, só consegue através do sonho, acessar através do sonho da hipnose, ou então da fala, né? Ele criou um termo chamado inconsciente coletivo, né? Por quê? Ele entendeu que existe uma grande consciência e você, por exemplo, pode ser um caso desse, né, acessando essas consciências, né? Tá aí vagando, é como se fosse um grande inconsciente com registros de memórias do passado, dos ancestrais, que a pessoa consegue acessar. É uma teoria. Interessante isso. É uma teoria. Mas já aconteceu comigo nas sessões de hipnose. É muito comum acontecer. A gente realiza um protocolo, né? Um protocolo internacional, que é da OMNI. A gente vai seguindo o protocolo. Mas, durante o processo ali, a pessoa pode recordar de alguma memória que não faz sentido para ela naquele momento. Então, e vem registros bem reais. Já tive oportunidade, por exemplo, de estar no consultório e acredito que seja aí a sincronicidade do universo, também é um termo de Jung, né? De estar lá no consultório e a pessoa citar muitos detalhes, né? Detalhes num lugar, por exemplo, como a França, Paris, né? E lá um detalhe de algum lugar, algo assim que a pessoa só consegue saber vendo ali. E houve casos de pessoas que não tinham nem acesso, né? Não saía nem da cidade pequena aqui no Brasil. E como é que ela tem acesso àquilo ali, né? Aquela informação tão específica. Então, acontece, né? E nós somos treinados e somos preparados também para lidar com esse tipo de situação, né? Mas, claro, dentro do consultório, dentro do atendimento de psicanálise e de hipnose, não existe nenhum viés religioso, né? É muito importante as pessoas saberem que não existe esse viés religioso, né? Eu não levo, por exemplo, essa questão religiosa para dentro do consultório. Simplesmente acontece e eu tenho que estar preparado para ajudar aquele paciente a se desvencilhar daquele trauma, daquela dor emocional. Que Sim. seja, né, numa memória dessa, do passado, que seja numa memória de uma vida presente. Acontece. Muito interessante, porque tem muita gente que quer se liberar de algumas dores, alguns traumas, algumas crenças, algumas coisas que acontecem com elas, e inclusive a questão do sonho, né? Porque tem gente que sonha muito o mesmo sonho, se repete há muitos anos, tipo, sonhando a mesma coisa. Já aconteceu comigo que eu sonhava muito a mesma coisa, eu nunca entendi o que que era, por que que era. E infelizmente não tinha especialista como você na época que eu conhecia para poder falar assim, olha, vamos fazer um tratamento, vamos talvez através da hipnose ver o que que é isso, né, aprofundar um pouco mais. E uma coisa interessante que eu acho também que é importante é que a hipnose, ela também pode te ajudar se você está com depressão também, né? Isso. A hipnose é uma ferramenta, né, Bia? Uma ferramenta extraordinária, né? Eu realmente sou muito criterioso para, dentro do consultório, né, de psicanálise, sou muito criterioso. E eu precisei, né, de mergulhar dentro desse universo da hipnose. Confesso que no início, né, existia realmente algum ceticismo em volta da hipnose, e esse ceticismo, inclusive, vinha depois que eu comecei a estudar profundamente, da falta do conhecimento mesmo do que é hipnose. E depois que você começa a mergulhar nesse universo, né, procura realmente estudar profundamente, esse foi o caminho que eu segui, buscando escolas sérias, né, você vê realmente que é algo muito sério. E ajuda realmente muitas questões emocionais, né, ligadas as dores emocionais dos pacientes, né? Hoje, inclusive na minha turma, né, de formação pela OMG, de hipnoterapeuta, tinham médicos, né? Tinham em torno de 8 outros profissionais também da área de saúde, e todos em busca, né, dessa ferramenta tão importante para ajudar as pessoas. E sim, há casos em que essas questões, por exemplo, com ansiedade, né? Essas questões com pânico,
fobias, né, de algum animal, fobia de alguma situação, de subir elevador. Já atendi pessoas que tinham dificuldades até de entrar dentro do carro, pra você ter ideia. Ou até mesmo na questão de pessoas de terem medo de se relacionar com outras pessoas também, né? Uma coisa que é tão Certamente. importante da gente ter, tipo, de querer se relacionar, mas ter aquele medo. Aí entra também nesse patamar aí também, né? Na categoria. Exato. A pergunta é sempre, por que você tem medo de se relacionar, Bia? É um questionamento. Que a pessoa pode, sim, conseguir desvendar através de uma psicoterapia, né? Ou que seja com um psicólogo, com um psicanalista como eu, ou um psiquiatra, né? Porque existem psiquiatras também que fazem a psicoterapia. Ou, de repente, uma sessão de hipnose, né? Também com esses profissionais que lidam com a saúde mental. E sim, há, de repente, uma causa, e na maioria das vezes sim, porque a pessoa não consegue se relacionar, normalmente existe uma causa emocional ali, que está no inconsciente, guardado lá no profundo inconsciente, a pessoa não sabe. Simplesmente eu tenho medo e pronto. Né? Como o medo de barata, eu tenho medo de barata. E aí? Né? Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, tá? Tá, Que tá muito interessante o que você está falando e eu tô absorvendo tudo que você está falando. tá bom, Joé. Vamos confirmar aqui, né? Para ver se a gente está conseguindo ouvir um ou outro. E também os espectadores aí. Existe um caso bem interessante, não fui eu que atendi esse caso, Bia, mas foi um professor meu, né? E é um caso interessante. Eu vi a pessoa, né? Sei quem foi a pessoa. Inclusive, ele a pessoa autorizou que fosse tornado público isso, e não tem problema nenhum. O caso da pessoa era o seguinte, era uma moça que ela não conseguia, de forma alguma, comer banana, por exemplo. Ela tinha pavor de banana, não era nem ela não sentia simplesmente não gosto de banana. Não, na verdade, ela tinha pavor, tinha ojeriza mesmo, ela tinha Nossa. nojo. Quando ela via banana, ela engoiava, né? E o que aconteceu com ela? Né? Ela foi para um processo de hipnose com esse meu professor e ela voltou, né? Porque a hipnose ela tem esse viés que a gente, no consultório, de forma muito segura, seguindo o protocolo, a gente vai rememorando, né? O paciente ele vai rememorando o que aconteceu lá atrás, com essas memórias que estão aqui guardadas no inconsciente, né? Vem à tona. E ela rememorou o seguinte, quando ela tinha 4 anos de idade, 4 aninhos, ela estava na mesa e o pai estava na frente dela. Ela na mesa, comendo, né, preparado, esperando a papinha, né? Como diz a criancinha, ficava esperando a papinha. E o pai dela estava ali diante dela, fazendo alguma coisa, estava lendo, fazendo alguma coisa. Estava ao lado de uma palma de banana. E ela recordou muito claramente tudo isso. Ela simplesmente, quando olhou para a banana, viu uma barata imensa em cima da palma de banana. E ela gritou, né? O bicho! Aí o pai viu, naquele susto, ele meteu a mão na palma da banana. E a barata espatifou, né? E a criança, naquela situação, vê o quê? A emoção de susto e de nojo, né? Ao mesmo tempo. E aquilo ficou lá guardado no inconsciente dela. O pior é que ela lembrou que o pai simplesmente limpou com a mão mesmo a banana, abriu a banana suja de barata e comeu a banana diante dela. Não! Exato. Aí você imagina, Bia, o que a criança sentiu naquele momento. Esses registros aqui embaixo do inconsciente, eles são registrados, né, através de emoção. Pronto, né? já não vou comer mais banana, viu? E ela cresceu, né? Eu sei que é a moça, cresceu, né? Inclusive ela trabalha também lá em São Paulo, né? E ela fez a sessão de hipnose e depois da sessão de hipnose ela tomou até vitamina de banana. Depois comeu banana, tranquilo. Nossa. Então
Exato. Vamos fazer Então, uma para mim ficar rica hoje? Ganhar na loteria. ah, certo. Já pensou, Bia? Já pensou Essa se fosse questão da, assim? essa questão, é, se você lê, né, algumas obras, você falou sobre essa questão de ficar rico, né, dessa questão da abundância, né, ligado a esse lado financeiro. Se você prestar bem atenção, algumas pessoas que lidam com esse assunto, né, são especialistas, falam muito sobre a questão das crenças limitantes. Acredito que seja esse termo que você quis trazer, né, falou Uhum. no início. Então, essas crenças limitantes estão sim ligadas a muitas vezes processo inconsciente. E sim, você pode, mas se livrando dessas questões que te impedem, né, de ganhar dinheiro, de vamos dizer assim, ter sucesso em sua carreira, receber, né, essa abundância, e muitas das vezes a pessoa não quer receber, essa dificuldade do receber. Veja como é tão subliminar, né? Sim, Muitas das vezes é o fato da pessoa não conseguir receber, né? E já tem algo ligado aí, tem alguma emoção ligada, e a pessoa não consegue receber as abundâncias, as oportunidades que chegam e por aí vai. Você sabe um dos grandes desafios, Bia? Certamente alguém que deve estar assistindo deve ter esse mesmo medo. Se eu não me engano, foi a BBC, né? A BBC faz algumas pesquisas, né? E a BBC de Londres fez uma pesquisa, não me recordo bem qual foi o ano, mas eles fizeram uma pesquisa dizendo assim, qual o pior medo que a pessoa tem na vida, né? As pessoas tinham ali pesquisado. E foi muita gente. E adivinha, qual foi o o, maior medo o principal, maior medo, inclusive mais do que morrer? mais do que morrer, Mais medo disso do que morrer. mais do que morrer, Mais do que morrer. meu pai, é medo de não ser amados, Não, eu vou lhe ajudar. É o que a gente está fazendo aqui, eu e você, de conversar com. falando, falando em público. Exatamente. Em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, as pessoas preferiam morrer do que falar em público. Nossa, Então, por quê? Então, é algo que está ligado ali no inconsciente, que através de uma sessão, por exemplo, de hipnose, você sabe o que lhe causou aquele medo, destrava e daqui a pouco a pessoa está ali, cantando até em palco, né? nossa, Acontece muito. que maravilha, hein? Acontece. E esse medo está sempre ligado a alguma emoção, né? Essa emoção aí, que é como se fosse um desencadear, né? Sim. Medo que causa outra emoção e vai causando outras emoções e vai indo, né? Normalmente existe uma emoção base de tudo isso, de sustentar. E quando a pessoa se livra desse medo, né? Dessa emoção de medo, a pessoa segue vida, né? Destrava todo o restante. Sim, exatamente. Você já teve você como experiência que você fez hipnose ou você foi buscar de fazer hipnose com você mesmo para alguma coisa sobre você? Como que foi o impacto em você mesmo? Porque você fazer nas pessoas é uma coisa, mas agora você receber em você mesmo é outra, né? Claro, Bia. Conforme eu havia explicado, né, antes de ser hipnoterapeuta, eu trabalho atualmente, né, dentro desse consultório, em outro consultório, como psicanalista. Né? Minha base é psicanálise clínica. E eu tinha realmente algumas ressalvas. Eu olhava a hipnose, eu agia como a maioria das pessoas acha. Será que é isso mesmo? Será que acontece isso, né? É, E quando você passa pelo processo, Bia, inclusive você passou, né? A gente fez uma vez, né? sim, Esse processo. Quando a gente passa por esse processo, Bia, a gente vê que realmente é real, né? Você consegue acessar memórias que realmente são impressionantes. Muito, muito da sua infância, né? Da sua adolescência. A maioria dos traumas, né, acontece conforme eu expliquei. Né? Na psicanálise a gente chama de primeira e segunda infância, né?
Sim. Entre 2 aninhos, 1 aninho, até os 13 anos, nessa janela, vamos dizer assim. Uhum. E acontece muita coisa nesse período que impacta na vida do adulto. Então, é muito importante prestar bem atenção nesse período, quando, para quem tem filhos, né? Para quem tem filhas, observe, né? Cuide, né? Porque muitas das questões impactam no adulto futuramente. E eu Demais. passei, sim, pelo Demais. processo. Para poder aplicar a hipnose, você precisa passar centenas de vezes, né? Inúmeras e inúmeras vezes. Eu já perdi a conta de quantas vezes já fui hipnotizado. E passando pelo processo. E sim, e hoje eu posso falar, é real, realmente ajuda muito mesmo. E na psicanálise a gente entende que existe um termo, né? Novamente aquela questão do desenho do Uhum. inconsciente, ajuda esses conteúdos virem à tona, né? Imagina uma piscina, né? Uma piscina que esses conteúdos vão vir ali com toda a força, eles vêm mesmo, que a gente chama na psicanálise de catarse, né? Catarse ou abreação. É uma emoção que você vai colocar para fora. Algumas pessoas gritam, choram, e Exato. tem reações assim bem, E eu acho bem que, pesadas. sim, eu acho que é isso que impede um pouco das pessoas procurarem métodos como né, a hipnose, porque tenham medo de enfrentar o passado, né? Enfrentar essas memórias, esses traumas, essas lembranças que causaram tanta dor e que hoje atingem a vida deles, mas inconscientemente está ali ainda. E atrapalhando, né, na vida deles. Então, eu acho que muita gente não busca de fazer essa cura interior por medo realmente de expor tudo isso, essas emoções, né? A psicoterapia, né? Até estar diante de um terapeuta, Bia, é preciso coragem, né? Porque você vai realmente expor tudo que você, o seu íntimo, né? Muitas questões que você vai, inclusive, aqueles nós você vai desatando ali com um bom profissional, ele vai lhe ajudar a desatar esses nós. Então, quando você vai desatando esses nós, surgem questões que são incômodas mesmo. Então, por isso que eu digo, aos pacientes que estão iniciando um processo de terapia, é extraordinário, é libertador. Porém, é preciso coragem, sim, Muita verdade. coragem, é verdade. É coragem, tem que ter coragem. Verdade. E nós, por exemplo, para eu realizar os atendimentos, né, primeiro, né, para quem tem curiosidade, o psicanalista ele tem uma tríade, né, de formação, e uma das vertentes aí é ser cuidado. A gente faz análise, né, constantemente. Para eu poder atender, tem 2 pessoas fazendo análise em mim para eu poder fazer análise, né? Uhum. E da mesma forma da hipnose. Para eu realizar esse processo com segurança, seguindo protocolos internacionais, eu precisei passar inúmeras e inúmeras vezes pelo processo, e até hoje eu passo. Tem a questão da auto-hipnose que você faz, né, constantemente. Eu faço constantemente, você pode fazer também. Qualquer pessoa pode fazer essa auto-hipnose. Você dá pra gente um Bia, exemplo um exemplo, né? da auto-hipnose? Ah, um exemplo, Bia, eu vou fazer separei aqui hoje para a gente fazer uma imersão, né, dessa auto-hipnose, bem, bem interessante, bem legal. E a gente pode fazer agora ou pode deixar um pouquinho para o finalzinho? Porque a gente já tá chegando no final já. A gente está no finalzinho, né? Já, já, Certo, ótimo. já Então tá vamos lá. passando. O tempo passa rapidinho. Então, pronto. A gente pode fazer uma auto-hipnose, seria iniciar, pedir que todo mundo aí, você mesmo e todos os que estão aí ouvindo, né? Feche os olhos, né? Respire fundo, feche os olhos tranquilamente, respire fundo, coloca o ar todo para fora. É tranquilo, não tem, é um processo natural mesmo de relaxamento, que é super tranquilo e todo mundo consegue fazer, né? Você pode fazer isso com muita segurança e tranquilidade. Então, respire fundo, Bia. Pode respirar. Você vai fazer, né? Tô fazendo. Respire fundo, solta o Você ar. vai falando e eu vou fazendo. Vai lá. Tá bom, solta o ar. Solta o ar. Isso. Solta o ar todo pela boca. Respire novamente. Bem fundo.
e relaxe. Isso. Esse é um... Basta seguir minhas orientações, que eu vou falar. E, Pia, eu quero que você imagine que você está indo em direção à sua cozinha de casa, né? Imagine, você está aí se deslocando para a cozinha da sua casa. E lá na cozinha da sua casa, eu quero que você vá bem para o centro da cozinha. Isso. E na cozinha, observe a geladeira, né? Vá lá e observe a geladeira. Está conseguindo observar a geladeira? Oh. Ótimo. Eu quero que você vá se deslocando até a geladeira e abra a porta da geladeira. Isso. Lá na porta da geladeira, você vai encontrar um limão, né? Um limão bem suculento, né? Isso. Eu quero que você parte esse limão no meio. Mas agora minha boca tá tudo salivando, hein? E agora, esprema esse suco do limão na sua boca. Isso. Excelente, Bia. É um gosto de azedo, né? E Muito. agora você deixa esse limão para lá. Essa cena some no 3 e no 3 você desperta muito bem, se sentindo muito bem. 1, 2, 3, Bia. Pode despertar, abrir os olhos, respira fundo. Isso. Ótimo. Olha, uma Você parte fez, de mim Bia. não queria ir na geladeira, não. Não é? Não queria, não, Interessante. porque Queria ir para onde? não queria ir pra geladeira, mas nem de jeito nenhum, porque eu tô numa dieta e na minha cabeça, quando você falou de geladeira, eu falei, não, Certo. não. Uhum. Existe ali ah, umas técnicas que a gente utiliza, né? Claro, existe um protocolo, a gente fez uma hipnose super rápida aqui, mas existe uma forma de você, vamos dizer assim, tratar. Eu quero ir para ali, mas aí volta para cá, né? E a gente tem uma condução aí desse processo. E quando você fez esse processo, Bia, você começou a salivar, né? Então, veja como a mente, ela influencia também o corpo, né? Então, da mesma forma, processos que você tem ansiedade, por exemplo, não sabe por quê, estou ansioso, não sei por quê, ansiosa, muitas das vezes vem em função desse pensamento, né? Que aí você dispara alguns gatilhos no seu corpo para que você corra, porque a ansiedade é isso, né? Corre, porque desde a época ali, né, na época dos neandertais, né, você utilizava esse processo, né, para poder correr. Essa adrenalina é para você correr de alguma situação de perigo. Uhum. Então, isso é algo ancestral do ser humano. É o que você fez agora. A sua mente, ela influenciou nas glândulas salivares, né? E as Muito, pessoas também fizeram aí o teste. Então, a hipnose, ela nada mais é do que ultrapassar esse fator crítico, né? E lhe dar sugestões para que você realize algumas questões que refletem sim no corpo, né? Ou trata algumas emoções que estão te causando um dano. A hipnose é isso, Bia. Interessante, né? Eu adoro a hipnose, eu acho muito interessante isso como uma ferramenta para gente, para ajudar. E eu queria deixar um depoimento aqui para quem está precisando de ouvir e saber que a hipnose, não que eu fui com um profissional, não, eu procurei no YouTube mesmo, não conhecia profissional como você ainda na época, e só de ouvir uma hipnose para me ajudar a passar as minhas dificuldades de viver num país que é completamente o oposto do Brasil, né? Que é a alegria constante, mesmo que a gente está na pindaíba, o Brasil está rindo, está fazendo churrasco, tá todo mundo unido. E aqui é tão difícil para os imigrantes que vivem fora do país de viver sorrindo, de viver contente. A gente passa um inverno muito fechado, um inverno muito frio, ninguém sai, ninguém sorri. Final de ano novo, todo mundo tá trancado dentro de casa, não tem fogo de artifício, não tem aquela alegria de ir pra praia. Gente, é muito difícil, demais, demais. E a hipnose me ajudou. Eu deitava aqui na minha cama e eu falava, nossa, gente, chorando, 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 mas chorando de agonia.
E eu comecei a fazer hipnose que em inglês fala self-healing, que significa se curar interiormente, porque eu comecei a ver que eu estava indo num buraco de depressão, eu estava indo num buraco de tristeza profunda, sabe? E não é a minha personalidade, eu sou uma pessoa muito alegre, muito sorridente. E isso me ajudou muito. Então, eu queria deixar aqui para vocês como uma ferramenta, uma opção de quem está procurando a se libertar de depressão, a se libertar de angústia, de ansiedade. Quando eu faço ansiedade, porque acontece que de vez em quando eu tenho ansiedade, eu faço o que você falou aí, respira, respira, aí eu começo a me falar para mim mesmo. Beatriz, por que você está se sentindo assim? Calma. Olha, fica assim, olha, eu vejo que o teu pé tá no chão, você tá bem. Se eu estiver num lugar onde eu posso deitar no chão, eu deito completamente no chão, porque ali eu falo para mim, ó, do chão você não passa, sabe? É uma coisa assim, e ajuda muito, ajuda muito. Então eu queria sugerir para as pessoas que tiverem interesse de procurar especialistas como o Dr. Willy Thorpe aqui, presente, de não ter medo, de não ter medo de fazer o primeiro passo. É muito importante fazê-lo do que a gente chegar no momento onde que a gente se completamente danifica, né? Como ser humano, a gente shut down completamente, tirando o brilho da gente, afetando as pessoas que estão ao nosso redor, porque pai, mãe, irmão, filhos não gostam de ver uma pessoa deprimente, não gostam de ver uma pessoa que vai para baixo, né? Então, é essa a minha ferramenta para vocês de hoje, gente. Existe muitas ferramentas aí de auto guerrisão, não sei como falar agora, tô perdendo as minhas palavras, mas de se autoajudar, sabe? E tem especialistas maravilhosos como você que foi através da hipnose também, né? Não só o psicanalismo, mas também na hipnose, de ajudar as pessoas. E eu agradeço pela sua participação hoje, agradeço quem está ouvindo e compartilha a live, que vai compartilhar, que possa ajudar muita gente. Se vocês não estão seguindo o podcast ou Dr. Willy Thorpe, vai lá, segue a gente. Pode Sexo em Toronto City, estamos em todas as plataformas. E Dr. Willy Thorpe é Dr. Willy Top. Só isso. No Instagram. No Instagram, @dr, né, Willy Thorpe. Basta me Exato. procurar. Inclusive, estou aí no seu canal também, né, Exato. Bia? Pode me adicionar. E lá no link da bio tem como me achar para realizar as sessões de hipnose, né? Exatamente. Muito Online, né? obrigada pelo carinho de Sem hoje. problema.